Muito bem, senhoras e senhores, abramos as nossas Bíblias e Antigos Testamentos no livro de Ezequiel, capítulo 33, verso de número 5. Repetindo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, verso de número 5. Vamos esperar que todos encontrem este texto sagrado. Ezequiel é um profeta espetacular. Suponho que todos encontraram? Amém. Muito bem. 33, verso 5. Está escrito: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu vou repetir o verso junto com vocês. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Bendito Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui numa quarta-feira, no que denominam faculdade teológica, para crescermos na graça, no conhecimento, para nos assentarmos aos teus pés, como um dia fez Maria, porque teus pés são o lugar mais seguro que nós encontramos debaixo do céu. Te louvamos porque o Senhor sempre tem preparado para nós um banquete, Senhor. Iguarias palacianas, deleitosas, preciosas, têm sido servidas em tua mesa. Eu quero rogar que o teu Espírito que ensina, que convence, que testifica, que consola, que guia a toda a verdade, Espírito sem o qual a Escritura seria um livro fechado e selado, e cheio de enigmas e mistérios jamais decifrados, Espírito que nos trouxe a esta revelação, sim, nós rogamos que o mesmo Espírito que estava sobre Ezequiel, os profetas e apóstolos, esteja agora atuando em nossa vida, seja na transmissão ou na recepção da tua palavra, que coisas preciosas, verdades singulares sejam transmitidas ao teu povo, e que aqueles que nos acompanham através desta mensagem, num CD ou através de um programa de rádio, sejam agora tocados, impactados pelo poder do teu Espírito e do teu Evangelho, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentem-se, por favor. Me parece, senhoras e senhores, que é uma regra em todas as coisas do mundo as pessoas estarem, de certa forma, bem atentas aos seus próprios interesses. As pessoas costumam estar bem alertas quanto à certeza de bons negócios. As pessoas procuram verificar bem e confirmar seus interesses em relação à política ou à sua vida social. Na religião, no entanto, me parece que nós não gostamos, ou as pessoas, de um modo geral, não costumam gostar de personalizar a sua preferência religiosa. Na religião, diferentemente da política, dos negócios, nós parece que optamos, ou a grande maioria o faz, pelo genérico, pelo já estabelecido, pelo convencional, pelo ortodoxo, por opiniões herdadas. Na religião, mais do que em qualquer outra área da vida, as pessoas têm uma facilidade muito grande de serem o que comumente, popularmente, chamaríamos de Maria vai com as outras. Agora, é importante, no início da nossa reflexão, ainda de forma preliminar, no exórdio da nossa mensagem, tecer o seguinte comentário: nascemos como indivíduos, vamos morrer sozinhos, ressuscitaremos sozinhos, e um dia, diz a Escritura, daremos conta, no dia do juízo, também sozinhos. Porque o apóstolo Paulo diz que importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo
para prestar contas pelas opções, pelo sim ou pelo não, pela aceitação ou pela rejeição em relação ao que ouvimos aqui nesta vida. A vida não acaba no funeral. A vida não acaba dentro de um caixão. A vida não acaba numa cerimônia fúnebre. A vida não acaba no pó. A vida não termina debaixo de 7 palmos de terra. Para além da morte, para além das fronteiras, do que chamamos a dissolução física, das estruturas dispersivas da nossa existência, nós temos um futuro, nós temos um além. A vida se perpetua indefinidamente. E a Bíblia Sagrada diz que é importante que as decisões que nós tomamos aqui nesta vida estarão determinando o nosso acesso para além das fronteiras do eterno. Nesse texto sagrado, Deus está falando através do profeta Ezequiel, profeta de um estilo muito espiritual, enigmático, complexo, arrebatador, encantador. Deus está dizendo sobre o dever de um verdadeiro atalaia. Começa-se o texto dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça, porque ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu queria que você dissesse a quem está do seu lado: mas o que se dá por avisado, mas o que atenta a essas advertências, mas o que dá ouvido a esses avisos, salvará a sua vida, salvará a sua vida, salvará a sua vida. Quantos estão dispostos nesta noite a dizer: Deus, eu estou aqui para atentar aos teus avisos, aos teus anúncios? Eu gostaria de tentar dividir esse texto em alguns blocos para facilitar a nossa assimilação, como é de praxe, como é de costume. A primeira cabeça desse sermão, eu gostaria que fosse a seguinte: quem não desejaria em tudo na vida, ou pelo menos em algumas coisas importantes na vida, ter um aviso? Quem não gostaria de, em alguns momentos que você já tomou opções, você deu passos e foi uma confusão, e deu tudo errado, e hoje você chegou a uma compreensão, um estágio de maturidade, e você diz: poxa vida, se alguém tivesse me dado um toque, não precisava ser um aviso muito solene não, bastava assim uma conversa informal, uma chamada para o lado, uma exortação sutil. Se alguém tivesse me dado um aviso, se alguém tivesse me dado um toque, eu talvez não teria feito tanta bobagem quanto eu fiz. Você já imaginou isso em relação a pessoas que tinham pouco conhecimento acerca das oscilações em determinado patrimônio, ou na bolsa de valores, ou da cotação do dólar, ou do ouro, ou do barril de petróleo no mercado internacional, e alguém tinha o conhecimento, e sabia, e não avisou, e deixou alguém entrar e investir num negócio de cabeça, e o prejuízo foi terrível, alguém perdeu tudo quanto tinha, porque outro que tinha o conhecimento da situação econômica, não lhe deu aquele aviso, aquele toque. Envolveu-se com uma pessoa, está completamente seduzido, enganado a respeito daquela pessoa, mas alguém que conhece o passado, a vida pregressa, a insinceridade, a hipocrisia, a maldade daquela pessoa com quem o outro está se envolvendo, mas não lhe dá aviso, e ele entra no relacionamento e vai de cabeça, e depois se dá mal. Ah, mas se você tivesse me avisado. Isso pode ser de forma absolutamente magnificada, mais cruel, no caso de cidades. No Brasil não vivemos, felizmente, essa guerra ostensiva declarada, embora a guerra silenciosa do Brasil está matando muito mais do que o conflito na Palestina. Mas imagine cidades que estão oficialmente em guerra, em conflitos de interesses,
e de repente uma cidade vai ser atacada, e alguém está lá na tela, vendo a aproximação dos aviões inimigos no radar, e ele não vai dar aviso, e não vai tocar aquela sirene, e a defesa pública, e os militares não vão advertir o povo, vem um ataque massivo, muita gente vai morrer. Veja o que aconteceu na base americana de Pearl Harbor, quando os japoneses covardemente atacaram sem pré-anunciar, e não houve ninguém que estivesse como atalaia, lá numa torre qualquer para dar o aviso, e muitas vidas pereceram. Que gratidão nós devemos ter a uma sentinela desperta. Que gratidão devemos ter a alguém que está acordado, vendo de uma posição mais privilegiada e que nos dá aqueles toques importantes para que não cometamos erros enormes na nossa vida. Por outro lado, que desgraça quando um vigia dorme. Que calamidade quando alguém que está escalado para ser a proteção numa muralha cochilou, e o inimigo chegou, e gente morreu, e sangue foi derramado. De surpresa, eles não esperavam. Mas que coisa ainda mais cruel, mais terrível, que tolice absurda, quando há um vigia, ele está acordado, ele toca a trombeta, ele dá o aviso, a sirene soa, e as pessoas não dão crédito. E nesse sentido, senhoras e senhores, quão grande deveria ser a nossa estima e a nossa consideração para com o ministro fiel? Quão grande deveria ser o nosso desgosto e a nossa reprovação para com ministros infiéis? Mas que doideira quando temos um ministro fiel, um bom atalaia, que toca trombeta de um púlpito. Mas que doideira quando alguém está sendo advertido e não dar ouvidos ao alerta. Por isso que Isaías diz em 53, verso 1 do seu livro: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías está dizendo: quem foi que deu crédito? Eu clamei, eu orei, eu gritei, eu preguei, eu transmiti, eu desejei, eu exortei, eu fui fiel, eu fiz o meu papel. Não deram crédito. Para que as coisas aconteçam, primeiro, o texto me diz com uma clarividência absurda que a advertência precisa ser ouvida. Para que o sangue não caia sobre você mesmo. A advertência precisa ser ouvida. E que privilégio nós temos de ouvir. Que privilégio enorme nós temos. A cada culto em nossa igreja, numa terça ou numa quinta, ou a cada quarta-feira à noite aqui em Brasília. Quantos milhões estão em terras estrangeiras, ínvias de povos pagãos, aonde nunca ouviram a mensagem do Evangelho? Quantos estão embrenhados nas selvas, nas matas inóspitas, que nunca ouviram nada a respeito de Bíblia, de Jesus, de Espírito Santo, de sangue de Cristo Salvador, de redenção? Quanto a você, você não vai morrer na ignorância. Eu lhe pergunto, quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Quantas oportunidades você já teve? Quantos livramentos Deus já lhe deu? Agora, o primeiro ponto é: Senhor, quem creu em nossa pregação, ouviram? E Paulo pergunta em Romanos: mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas e se há quem pregue, diria eu, por que não ouvirão? Segundo, o sangue vai cair sobre alguém e a culpa não será do atalaia. Se a advertência for ouvida e ele não se der por avisado, é o que diz Deus. Segundo lugar, o aviso, pelo que eu entendo do texto, o aviso foi entendido. Eu percebo isso pelo texto, para mim está claro dentro do texto. Porque o que Deus está dizendo através do profeta é: ele ouviu o som da trombeta. Então essa pessoa não pode dizer: eu não ouvi. A Bíblia diz: ele ouviu. Você já ouviu o som da trombeta? Ele ouviu o som da trombeta. Agora, ele não se deu por avisado. O som foi ouvido e o aviso foi entendido.
E nesse sentido não haverá desculpas no dia do juízo, mas muito bem, eu ouvi, mas o meu pastor era cheio de falhas. Mas a igreja que eu estava não era avivada. Seu pastor era gago, mas você ouviu? Deu para entender o gago falando? Era fânio, mas deu para entender? Ele falava bem baixinho, mas deu para você entender que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, se alguém que não poderá um dia diante de Deus dizer que não entendeu, porque o pastor tinha falhas e a igreja também, ele era gago e era fanhoso, ou falava em grego e era em hebraico, ou o ensino dele não era muito claro e a teologia não era muito boa, ou falava muito baixo, ou gritava muito. Agora imagine, se a mensagem está chegando aos seus ouvidos de forma clara, iniludível, inconfundível, deixe-me lhe dizer uma coisa, quão culpado diante de Deus será você? Você não está ouvindo um pregador falar grego, amigo? Você não está ouvindo alguém aqui pregar em hebraico? Você não está ouvindo alguém aqui que tem uma voz tão fraca que não dê para chegar no último lugar da fila? Você está ouvindo a mensagem do evangelho clara e não venha misturar religião com isso, porque não tem nada a ver com religião. Nós estamos lhe pregando a Jesus Cristo como Salvador e a Bíblia Sagrada diz que você precisa se arrepender. Terceiro lugar, eu entendo pelo texto uma coisa que me impressiona quando eu fui examinar. Eu digo, Deus, por que o Senhor não pegou outro instrumento? Tantos instrumentos criados. Por que o Senhor não diz assim, ele ouviu o som do teclado. Ele ouviu as maviosas notas do piano. Ele ouviu as sinfonias da harpa. Ele ouviu o som delicado e sutil da lira. E olha que o Lira está pregando. Mas a Bíblia Sagrada não disse, ele ouviu o som do violão, ouviu o som da bateria, ouviu o som do contrabaixo, não, preste bem atenção, ele ouviu o som da trombeta. E se existe um instrumento célebre, notável pela sua altissonância, é a trombeta. Alguém poderá dizer, não ouvi muito bem o pianista, mas a trombeta. Não ouvi muito bem o violão, o cavaquinho, mas a trombeta. Então olha o que Deus coloca aqui, ele ouviu o som da trombeta. Por que é que você acha que no dia da ressurreição dos mortos, ao invés de tentar nos acordar com um piano, Deus vai usar uma trombeta? Porque quando aquela trombeta divina, quando aquela trombeta santa, quando aquela trombeta celestial, na boca de um arcanjo começar a tocar, diz a Bíblia que as sepulturas vão se rachar, e o mar vai dar os seus mortos, e os anjos vão cobrir a terra, e nós ressuscitaremos em glória. Terra rabandarabachou. Ele ouviu o som da trombeta. Trombeta arrepia até os cabelos, meu filho. Agora, se a trombeta do homem arrepia, imagine quando a trombeta de Jeová estrurgir do alto da eternidade. Agradeça a Deus se você tem um líder, um pastor, uma pastora que toca trombeta. Porque se você andar pelas igrejas hoje em dia, você só vai ver pastor e pastora tocando flauta. E é doce. Flautinha docinha. Acorda ninguém. Ou então violão com as cordas tudo arrebentada. Mas eu louvo a Deus. Não será por falta de trombeta que você não vai acordar para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, em quarto lugar, o que dizer dos que já ouviram tanto e não se dão por avisados? Quantas vezes a trombeta já tocou para você? Às vezes essa trombeta tocou numa derrapada e no barulho de pneus. Você ia se acabar, se esborrachar. Às vezes a trombeta tocou naquele assalto, era o seu dia de ir, mas Deus teve compaixão de você, na sua incredulidade, na sua rebeldia, na sua obstinação. Mas a trombeta tocou. Há uma mãe ou um pai ou um irmão que está de joelhos dobrados tocando trombeta por você.
Alguém que está sendo chato, levando não, lhe incomodando, lhe perturbando, e você diz, eu vou acabar indo para a igreja, fazer uma visita, porque esse cara me perturba muito, vê se ele me larga. Sabe o que é isso? É trombeta de Deus, porque Deus dá valor à tua alma. E você não entende. E você não entende. Eu queria fechar este ponto, o primeiro, falando sobre uma outra coisa, ouvir a tempo. Ouvir a tempo. Porque deixa eu dizer uma coisa, companheiro, amiga, amigo, milhões de perdidos gostariam de ter sua oportunidade. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, você está em tempo ainda, viu, meu filho? Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. E se você perecer, não será por falta de um homem de Deus. Você não vai chegar diante de Deus no dia do juízo dizendo, não havia em toda Brasília um homem e uma mulher que me pregassem o evangelho. Se você perecer, não vai ser por falta de Bíblia. Se você quiser Bíblia, nós lhe damos Bíblia de presente, até 10. Mas por amor do nome do Senhor, salve a sua alma. Se você for para o inferno, você vai de cabeça para baixo, meu filho. E você não vai por falta de oração. Porque hoje à noite nós estamos aqui clamando ao céu para que você se arrependa. Se você for para o inferno, não vai ser por falta de igreja. Não vai ser por falta de uma igreja animada, de gente que ama a Bíblia, que ora, que vibra. Vai ser culpa sua. Ele ouviu o som da trombeta. Olha as palavras do profeta. E não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Salvará a sua vida. Salvará a sua vida. O que se dá por avisado salvará a sua vida. Salvará a sua vida. Segundo lugar, pessoas poderão rejeitar, mas suas desculpas serão sempre inúteis, fúteis e não vão dizer nada diante de Deus. Não tenho necessidade de crer neste tipo de mensagem. Ok? Não tem. Você está dizendo que sua religião, sua moralidade, suas obras são o bastante. Você está dizendo que não precisa do sangue de Jesus. Você está dizendo que Jesus morreu na cruz à toa, de bobo, em vão. Que você não estava precisando que ele morresse por você. Você está dizendo que não está nem aí para o que você está escutando. Preste atenção. Alguém dirá, em tempos de alerta numa guerra. Está havendo uma guerra. Existem pessoas que estão nas muralhas, nas guaritas, preparados com uma trombeta para dar anúncio. Se o inimigo vem, ele tem que tocar a trombeta, ou gente vai morrer. A guerra está aí. Mas alguém dentro da cidade diz, não gosto de trombeta, não gosto do material da trombeta. Trombeta de prata, não gosto. Trombeta feita com natural, chifre de animal, feito um berrante, também não gosto. Chofar, não gosto. Eu não gosto desse material. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não me interessa, amigo, amiga, se você gosta ou não gosta do material da trombeta. Porque o que você precisa não é o material da trombeta, você precisa é do som. Você só precisa do som da trombeta. Pode ser uma trombeta grande, de 1,83 m, pode ser uma trombetinha de 1,60 m, pode ser uma trombetinha pretinha, ou moreninha, ou branquinha, ou eu não sei qual é a trombeta. Pode ser uma trombeta bem gordinha, ou uma trombeta bem magrinha. Eu só quero lhe dizer uma coisa, se ela está tocando a mensagem do Evangelho, se eu fosse você, se dava por avisado. Mas alguém dirá, não gosto do pregador. Não gosto. O cara grita, meio exagerado. Parece ser meio doido. Gosto não. Imagine comigo, 3 da madrugada, sua casa começa a pegar fogo. Alguém de quem você não gosta diz, ô amigo, a sua casa está pegando fogo, corre logo.
Deixe-me dormir, porque eu não gosto desse cara que está gritando. Sua casa está pegando fogo, seu doido! Não gosto do jeito que ele fala. Você vai virar churrasco, mané! Não suporto o jeito que ele grita. Raciocine, meu amigo. A casa está pegando fogo. Não interessa se você gosta ou não gosta, quem está avisando, dê crédito à palavra. Ou escute o som da trombeta. Mas em terceiro lugar você pode me dizer, mas eu não concordo com o método. Ridículo. Você é ridículo, você é patético. Por favor, preciso de 2 irmãos para saírem comigo, você é otário. Sabe por quê? Porque imagine que alguém caiu de um barco, está morrendo afogado, aí o cidadão pega uma corda lá e agarra, aí, segura aí a corda. Eu não quero ser salvo com cordas. Segura a corda, doido, estou te jogando a corda, rapaz. Não, eu vou esperar um iate. Fala sério, isso é idiotice, né? É? É igual a idiotice que você vai fazer se você não segurar a corda hoje. Nós estamos te jogando a corda. Se você gosta ou não gosta do jeito que a corda está sendo feita ou está sendo lançada, é problema seu. Você não pode chegar no médico e está com câncer terminal, morrendo. Aí o médico te joga uma corda lá de quimioterapia, radioterapia, e você diz, eu não quero essa corda porque eu não gosto do tratamento. Não? Boa viagem. Ou então a trombeta tocou. Em quarto lugar, a trombeta tocou. E aí você diz assim, a trombeta tocou, deve ser para aquele lá. A trombeta tocou, deve ser para o outro lá. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Se esse som da trombeta chegou no seu ouvido hoje, então deixe-me lhe dizer, o som da trombeta é para mim, você está ouvindo, então é para você. E você ali está escutando, é para você. E você ali atrás consegue me ouvir, é para você. Você lá atrás consegue ouvir, é para você. O som da trombeta toca para você. Quando John Donne, o grande poeta, estava morrendo de uma doença incurável, a peste que assolou a Europa, onde as multidões eram jogadas às pilhas uns em cima dos outros, e ele estava morrendo. O mal chegou a ele, a praga, a peste, a doença chegou a ele, e ele ouviu os sinos tocando, e ele fez a poesia: nunca pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Nunca pergunte por quem os sinos estão tocando e por quem a trombeta está soando. Ela está soando por ti. Se você não dá crédito, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amigo e amiga. Terceiro e último lugar. Se você não dá crédito, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Ele ouviu, ele entendeu. O seu sangue será sobre ele. Que responsabilidade terá o atalaia, o guarda? Se tocou e ele não se deu por avisado. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. E o que se dá por avisado salvará a sua vida. Salvará a sua alma eterna do fogo, da perdição, da danação eterna. Seu sangue será sobre sua própria cabeça. E eu vou lhe dizer uma coisa. Não há uma mente no universo capaz de entender ou imaginar o que é uma alma perdida, eternamente banida da presença de Deus. Não há. Primeiro, não acha que está no tempo? Não acha que está no tempo? Se de repente você chega numa oficina mecânica ouvindo um barulho estranho no interior do seu carro e um mecânico competentíssimo abre o capô do seu carro e diz, olha, não há uma gota de óleo no motor. Aí você diz, tudo bem, outro dia eu volto para trocar o óleo.
trocar o quê, meu amigo? Não há nada aí. Eu não tenho tempo, amigo, dá licença. Mas seu carro vai bater, fundir o motor. Eu não tenho tempo. Isso é idiotice, né? Não é menos idiotice do que as pessoas que ouvem o evangelho e brincam com o tempo. E acham que tem mais um tempo. E acham que tem mais um tempo. O cidadão acaba de entrar na emergência com a apêndice supurada. Ele acaba de entrar na emergência com um ataque massivo no coração. Um heart attack, um colapso cardíaco. Aí de repente os médicos o examinam e dizem: olha, você tem que fazer uma cirurgia agora urgente. Doutor, não tenho tempo. Doutor, não tenho tempo, doutor. Alguém entrou dentro de um ônibus e você sabe, sua mãe entrou no ônibus, seu irmão está lá, sua filha está no ônibus e você viu, o motorista está embriagado. Corra e avise a eles rápido que desçam do ônibus. Não tenho tempo. Alguém está atravessando a rua desapercebidamente e você vê, lá vem o carro, vai atropelar. Saia daí urgente. Não, fala comigo outra hora, eu não tenho tempo. Tem tempo? Se acha jovem e pensa que tem tempo? Você está no Brasil. Vocês viram há dias atrás aí, quase 20 jovens saem de uma boate de São Paulo. Vem um desses garotinhos que acham que só o carro deles é que tem aquele negocinho que você pisa e ele corre. Não sei se você sabe, mas todo carro tem isso. Tem um negocinho chamado acelerador, que você põe a marcha certa e que se apertar ele corre. Todos correm. Todos podem correr igual o seu. Aí um desses rapazezinhos pegou um carro, um Voyage, turbinou, envenenou e perdeu o controle e jogou por cima de 20 jovens na porta de uma casa noturna. E matou jovens e aleijou outros tantos. Não me diga que eles estavam preparados para morrer. Todos temos que estar. Nós entramos aqui no planeta e nós conhecemos a regra do jogo. Não há idade para se morrer. Agora, se você acha que é muito jovem e a trombeta está tocando e você diz, eu tenho tempo para esperar, eu lhe convido a fazer uma coisa, a ter a juventude mais abençoada, a juventude mais tranquila, a juventude mais certa, a juventude mais feliz, com Jesus no seu coração, vivendo para o louvor da glória dele. E se você acha que eu estou querendo lhe apavorar, eu quero lhe dizer uma coisa: ninguém no mundo foi um pregador melhor do que Jesus, ou ninguém foi um pregador tão amoroso quanto Jesus, mas foi o Jesus bom, foi o Jesus amoroso, que falou dos horrores do inferno. Você já viu corpos mutilados, você já viu pessoas com queimaduras de primeiro grau, você já viu doentes cancerosos, aidéticos, leprosos, você já viu um campo de concentração nazista, você já viu fotos de Auschwitz, você já viu guetos de judeus, você já viu desgraças de acidentes aéreos? Pois eu quero lhe dizer que isso é sopinha diante do que você vai ver no inferno, se você não abrir o olho e escutar a trombeta de Deus que está tocando uma mensagem de arrependimento hoje. Observe uma coisa, eu estou concluindo. Observe o que diz o verso 14, escute. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, pagar o furtado, andar nos estatutos da vida e não praticar iniquidade, certamente viverá. Certamente viverá. Mas eu já errei tanto, eu já traí, eu já fui hipócrita, eu já fiz uma loucura por aí, olha, eu me envergonho, eu jamais diria para alguém o que eu já pensei, o que eu já aprontei. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui: o Deus que eu estou pregando para você é o Deus da segunda chance. É o Deus que te dá uma outra chance. Ele diz, se você se der por avisado, certamente viverá, não morrerá. Certamente viverá, não morrerá. Certamente viverá, não morrerá. Certamente viverá, não morrerá. Mas escute o que está escrito no verso 14. Se ele não der ouvidos quando eu disser, você vai morrer se você não se converter. Olha o que Deus diz através do profeta: certamente.
certamente você vai morrer. É o que Deus está dizendo, certamente você vai morrer. Nada de talvez, nada de maybe, nada de perhaps, nada de ai, será, pode ser que não, there is no chance. Certamente. Se eu fosse você, não apostava em purgatório, porque purgatório e nada é a mesma coisa. Se eu fosse você, não apostava em reencarnação, porque isso simplesmente é uma fábula e não existe. Se eu fosse você, não apostava em vela 7 dias ou 7 noites. Se eu fosse você, também não apostava que não há nada além do limite da morte física. Se eu fosse você, dava crédito hoje à palavra de Deus e à trombeta que está tocando, dizendo, se você não se arrepender, certamente você vai morrer. Se dê por avisado e corra para os pés de Jesus. Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ponto final. Se você não fizer, se você não se der por avisado, você um dia vai dizer no inferno. Você um dia vai dizer no inferno, aquele pregador quase que me convenceu. Você vai dizer no inferno, aquele pregador quase que fez minha cabeça. Você vai dizer, aquele pregador, alguma coisa me incomodou. E sabe de que isso vai adiantar? De nada. Mas se você der crédito, você vai dizer um dia no céu, graças a Deus, eu ouvi o som da trombeta. Você vai dizer, aquele pregador pregou, e suou, e pregou com raça, e pregou com garra, com gana de que eu me convertesse, de que eu desse ouvidos à palavra, e eu criei. E eu quero lhe dizer, o que disse no domingo passado, eu quero que você olhe para quem está do seu lado, aponte para o lugar que você está sentado, olhe para quem está do seu lado, aponte para o lugar que você está sentado, faça a pessoa olhar para o lugar que você está sentado, e diga, um dia, na eternidade, alguém dirá, aqui neste lugar, assentou-se um salvo. Que nunca se diga, repita comigo, que nunca se diga, um dia a meu respeito, que nesta cadeira se sentou um perdido. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida.